abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. A atuação do médico do trabalho é o tema da nossa conversa com a Zenag Grimaldi, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Grimaldi, como que o CREMESP tem se preocupado com a saúde do trabalhador? O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele tem como principal atuação zelar pelo exercício profissional adequado, protegendo a população de maneira geral. Então, o CREMESP ele age como órgão fiscalizador do exercício profissional. E, nesse sentido, ele promove dentro da sua instituição o que nós chamamos de Programa de Educação Continuada, onde são passados aos médicos conceitos e técnicas de aprimoramento científico e também de educação continuada nas diversas áreas. A área de medicina do trabalho, a área de saúde do trabalhador é uma dessas áreas e são realizados eventos esporadicamente, porque todas as especialidades têm que ser contempladas, né? O Conselho Regional não pode dar prioridade a uma especialidade médica. Atualmente são 53 especialidades médicas, então todas elas têm que ser abrangidas pela atuação do CREMESP. E a saúde do trabalhador, através da medicina do trabalho, é uma delas. Geralmente esses eventos são feitos junto com a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, que é um ramo da Associação Nacional de Medicina do Trabalho dentro do estado de São Paulo. E esses eventos são feitos no sentido de capacitar o médico do trabalho ou aquele médico que atende diretamente o trabalhador para que ele possa entender as demandas que existem dentro dos riscos existentes no local de trabalho, as consequências desses riscos sobre a saúde do trabalhador e como abordar tanto o trabalhador que apresenta algum comprometimento da sua saúde, como também entender a parte de legislação e até mesmo entrando um pouco na reabilitação e readaptação desse trabalhador. Infelizmente, pela abrangência que o CRM tem, a gente não pode fazer eventos frequentes, são eventos muito esporádicos. Mas, nesse sentido, quando a gente faz os eventos, a gente tenta ser o mais abrangente possível. Como que essas demandas chegam ao CREMESP? As demandas ao CRM, infelizmente, chegam através de denúncias. São denúncias feitas da população com relação ao atendimento feito, com relação a diagnósticos que não foram adequadamente estabelecidos, com relação a perícias dentro da área da saúde do trabalhador que foram feitas de maneira inadequada. Então, com base nessas denúncias, são abertas sindicâncias para serem apurados esses fatos e com base nesses dados que nós temos dessas sindicâncias, nós podemos ver onde estão as carências que os médicos do trabalho têm no sentido de atendimento desse trabalhador. Você poderia exemplificar que carências são essas? Principalmente no reconhecimento de doenças ocupacionais, quando se trata especificamente de médico do trabalho, e também na parte de identificação dos riscos. Quando você não identifica adequadamente o risco, essa pessoa desenvolve uma doença ocupacional e isso pode levar a uma demanda junto ao Conselho Regional de Medicina, além da demanda que é estabelecida na Justiça do Trabalho. Porque se houver a ocorrência de uma doença do trabalho, a empresa é acionada na Justiça do Trabalho, mas o médico do trabalho também pode ser acionado do ponto de vista ético. Então nós temos, todas as denúncias são encaminhadas ao CRM, são avaliadas e nós podemos ter essa dimensão da necessidade desse médico do trabalho no sentido do conhecimento que ele está precisando aprimorar para que falhas não aconteçam. A presença de um médico do trabalho em algumas empresas, ela é uma exigência legal, não é isso? Exatamente. Pelo capítulo 5 da CLT, que foi alterado em 1977, pela Lei 6.514, e depois foi regulamentado pela Lei 3.214 em 78, existe a obrigatoriedade em alguns segmentos, dependendo do risco empresarial, que tenha o médico do trabalho trabalhando com vínculo CLT dentro da empresa. Algumas empresas com risco menor, que o Ministério do Trabalho e Emprego caracteriza como riscos 1 e 2,
e dependendo da quantidade de funcionários, não precisam ter o médico dentro da empresa. Ele pode ser terceirizado. E tanto essa atuação do médico, que atua como prestador de serviço, como consultor ou assessor, quanto o médico do trabalho, que está dentro da empresa, as obrigações são as mesmas. A diferença é que o médico que está dentro da empresa, trabalhando lá, ele tem um acesso direto à empresa, aos riscos e aos trabalhadores. E o médico que está do lado de fora, prestando serviço, ele tem um acesso mais dificultado à empresa, ao trabalhador de maneira geral, então ele tem mais dificuldades no entendimento do processo de adoecimento. Já o médico dentro da empresa tem uma visão clara desse processo de adoecimento. E é para isso que ele tem que ter uma formação sólida e tem que ter a fiscalização dos seus órgãos conselhais para que esse exercício profissional seja feito da melhor maneira possível, no intuito da preservação da saúde do trabalhador. As denúncias que chegam ao CRM, elas vêm por parte dos trabalhadores, da própria empresa, de alguns órgãos de fiscalização? A denúncia no CRM pode vir de qualquer instância, só não pode ser anônima. Então, essa denúncia pode vir por parte do trabalhador, por parte do sindicato, por parte de uma empresa, por parte da justiça. Pode haver uma demanda judicial trabalhista e pode ser necessária uma avaliação se houve ou não negligência por parte desse médico do trabalho. Então, o juiz, ele geralmente encaminha uma denúncia ao CRM para que seja apurado pelo Conselho Profissional, que é o órgão que pode fazer isso da melhor maneira possível, avaliar se houve ou não negligência, imperícia ou imprudência, e depois o CRM responde a essa justiça, respondendo essa demanda. Ele encaminha de volta o resultado de uma sindicância ou de um processo, dizendo o que foi concluído. E aí o juiz pode dar prosseguimento no processo, nessa avaliação do trabalho prestado por esse médico do trabalho. Esse desconhecimento, então, do próprio ambiente de trabalho, ele é prejudicial, então, para a atuação desse médico e, consequentemente, para a saúde dos trabalhadores? É um complicador, porque se você não estiver vivenciando o risco a que esse trabalhador está exposto, esse médico, por mais conhecimento que ele tenha, mas longe desse risco, longe dessa vivência do ambiente de trabalho, ele pode estar sujeito a cometer algumas falhas, porque ele não vai estar vendo realmente o que está acontecendo no exercício da atividade daquele trabalhador. Isso acaba, então, gerando outras denúncias que possam chamar a atuação, então, do CREMESP? Então, é por isso que o CRM preza pela educação continuada, pelos programas de educação continuada, não só o CRM apoia também as iniciativas da entidade que representa a especialidade no estado de São Paulo, para que essa educação médica continuada seja uma constante, seja o mais efetivo possível, para que haja essa conscientização do médico do trabalho sobre a real importância do atendimento integral desse trabalhador, de uma maneira que não seja superficial, somente realizando exames médicos ocupacionais, porque isso é muito superficial. O trabalho do médico do trabalho é muito mais profundo do que simplesmente realizar exames médicos ocupacionais. A avaliação do ambiente do trabalho, a atenção integral à saúde desse trabalhador, isso realmente é o ponto que deve ser abordado e incorporado por esse médico do trabalho no seu exercício profissional. Você citou essa questão importante do acompanhamento desse trabalhador, da saúde desse trabalhador. Isso é tão importante quanto os exames periódicos? Com certeza, porque existem fatores. Quando o médico do trabalho está dentro da empresa, existem aqueles fatores que são ocupacionais, os riscos são conhecidos, as medidas para evitar que esse risco promova algum dano à saúde desse trabalhador são implementadas, mas temos um problema sério quando doenças que não necessariamente estão diretamente relacionadas ao trabalho, são doenças caracterizadas como doenças extralaborais, elas podem interferir no exercício profissional. Às vezes, um trabalhador que tenha um diabetes, uma hipertensão, uma doença osteomuscular, como uma degeneração óssea, ou como uma artrite, uma artrose, todas essas doenças que não foram provocadas pelo trabalho, elas podem, dentro do ambiente do trabalho, dificultar o exercício dessa atividade laboral e provocar até acidentes. Esse trabalhador é um trabalhador que tem uma certa restrição,
porque ele tem uma doença de base já, e quando ele vai se colocar numa situação de trabalho, essa situação vai ser diferenciada daquele trabalhador que não tem essa doença. Então ele pode estar sujeito a um risco. Então o médico do trabalho, além de dominar as doenças que são relacionadas ao trabalho, ele tem que ter um acompanhamento, um cuidado, um acolhimento desse trabalhador no sentido de entender quais são as doenças extralaborais, aquelas que não são produzidas pelo ambiente de trabalho, mas que podem interferir no trabalho desenvolvido por esse trabalhador. Então, a tradicional relação entre médico e paciente, ela se torna cada vez mais necessária nesse sentido de promover cada vez uma melhor medicina do trabalho? Necessária, importante e tem que partir do médico do trabalho, porque existe uma visão talvez inadequada por parte do trabalhador de que o médico do trabalho ele está lá para defender os interesses da empresa. E essa é uma visão muito ruim. Então, esse médico do trabalho tem a obrigação de esclarecer para esse trabalhador que ele está lá para defender os interesses da saúde do trabalhador. Ele não defende nem os interesses pessoais do trabalhador, nem os interesses financeiros da empresa. Ele defende a saúde do trabalhador da melhor maneira possível. Porque a hora que ele trabalha buscando a melhoria da condição de trabalho, a melhoria da saúde desse trabalhador, tanto o trabalhador quanto a empresa vão ganhar também. E ele vai estar exercendo a medicina do trabalho da melhor maneira possível. Que a gente possa, então, Grimaldi, cada vez mais ter essa relação de confiança entre as empresas, os médicos, os trabalhadores, para fomentar cada vez mais essa área e uma boa atuação da medicina do trabalho. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Se a gente puder ter contribuído mais alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Entender as funções de um médico do trabalho é importante tanto para a empresa, quanto para os órgãos de fiscalização, quanto para os funcionários. Acompanhe a discussão sobre medicina do trabalho aqui na TV Unesp.